umbilical? Bem, antes de mais nada, dizer que o cordão umbilical, nesse caso, né? O cordão umbilical é o elo de ligação entre o feto e a mãe, ou seja, o feto e a placenta. Então, ela é constituída por 3 vasos sanguíneos, 2 artérias e uma veia. Ela, por sua vez, né, é protegida por uma substância gelatinosa. Mas o que é que acontece? Após o nascimento do recém-nascido, né, o cordão umbilical é cortado. Depois de cortar o cordão umbilical, ele é clampado. Isso assim é que é chamado de coto umbilical. Então explica-nos como é que ocorre esse corte, né, do cordão, para depois percebermos o que é que vem, como é que vem o resto, como limpar e tudo mais. Certo, vamos chegar meio já a esse ponto. Certo, o que é que acontece? O feto, ou o bebê nesse caso, né? Quando ainda na vida intrauterina, ele recebe nutrientes por intermédio desses cordões umbilicais. Certo. Sim. E depois do seu nascimento, uns minutos depois que ocorrer o frochamento, nesse caso os batimentos do cordão parar, só assim é que vamos poder cortar então o cordão umbilical, que vai chamar por sua vez coto umbilical. Então só se chama coto depois do corte. Certo, depois do corte. Depois do corte é que se chama de coto umbilical. Coto. Certo. Sim, depois do corte é que se chama coto umbilical. Uau. Agora o que é que acontece? Depois de ocorrer esse corte, há uma ligeira separação, ou seja, a ligação do bebê e com da a mãe. É necessário fazer esse corte. É assim, é necessário Sim. fazer. E depois, Pedivaldo, explica-nos, sabemos nós que as mães que têm o vírus do HIV, é necessário fazer o corte antes do nascimento? Do nascimento? Não, a partir do momento que o neném nasce, né, o recém-nascido nasce, aí se faz o corte umbilical. Só nesse? Sim, só assim que se faz o corte umbilical. E depois disso, né, o que é que vai acontecer? Há que termos muito cuidado, visto que é um recém-nascido e que o seu sistema imunológico ainda não está totalmente preparado para assumir ou ter o total controle da sua saúde. Certo. Então, e temos, já que falou do HIV-Sida, temos que ter em conta também que o próprio bebê pode adquirir várias bactérias por intermédio da via ou do ambiente do canal de par. Nesse caso, o útero, a vagina da mãe, né? Se porventura a mãe tiver algumas patologias, pode então o bebê adquirir por esta via. Daí que temos que ter muito cuidado aos procedimentos que vamos fazer ao bebê, pela sua fragilidade. Certo. Então, depois disso, né, o que é que vai acontecer? Há recomendações a se fazer pelas mães, e nós sabemos que estamos em África e existem várias culturas. As nossas avós vêm falar uma coisa, a médica diz outra, mas a avó também chega com os conhecimentos dela. Sim. E pronto. Ainda bem que o doutor está aqui a nos ensinar. E existe muito disso, não é? Então, depois do segundo dia, do terceiro dia, esse mesmo coto umbilical vai ganhando algumas características peculiares, como vai ficar um pouquinho mais seco, escurecido e endurecido. Sim. No quinto dia, pode ocorrer pode cair esse coto, nesse caso. No quinto, ele leva mais ou menos 5 a 15 dias para cair. Isso dependendo muito da forma de tratamento que o mesmo vai ter. Vai ter, certo. Já há casos também que o coto umbilical pode perdurar 3 semanas. Tá? O que é que acontece? Isso depende, quando demora, depende de como é que a mãe vai cuidar, não é? Sim, ou vai fazer a limpeza. A limpeza, sim. E imagine só, um bebê recém, já que, pronto, na verdade o coto umbilical é uma porta de entrada para vários micro-organismos. Mas a queda do coto umbilical também não significa que o bebê esteja isento de adquirir qualquer patologia por intermédio daquela via. Doutor, nós sabemos que quando não limparmos bem, não é? O cordão, também pode ter alguns bichinhos. Certo. E causar outras infecções na criança. Quando isso acontece, é porque a mãe deixou de limpar um dia, deixou de limpar há algum tempo. O que é que faz, na verdade, criar esses bichos?
Esses bichos advêm por intermédio do maus cuidados que a mãe vai ter para com o seu filho. Por exemplo, imagine que um recém-nascido, no tratamento do seu cordão umbilical, lhe é posto, vamos supor, óleo ou então cinzas, né, conforme algumas outras culturas recomendam, óleo de palma, tá? Então, e não tem tido o total controle nessa região. Daí o acúmulo de bactérias ou de micro-organismos nessa região vai fazer com que advenham ainda mais outros bichinhos. Doutor, eu também já ouvi em algumas tias que se a mosca pousar no umbigo da criança também pode criar essas infecções. É só imaginarmos a quantidade de bactéria que a mosca pode acarretar. É praticamente um vetor, não é? Mas não significa que tão logo a mosca poisa que vai ocorrer isso, não. Isso vai dependendo muito, vai ver o processo, né, o tempo. Por isso é que tanto a OMS e a Unicef recomendam que um profissional qualificado, não é, deveria estar a passar pelo menos um mês na casa desse caso, né, para tratar domiciliarmente o recém-nascido, de modo a ajudar para que haja uma sobrevivência melhor desse mesmo recém-nascido. Por quê? Porque a falta de conhecimento e a falta de informações das mães é que faz com que haja situações do gênero. Uau. Eu gostava de saber também quais as bactérias é que podem contribuir para a infecção umbilical. Várias bactérias. Não pode falar assim, doutor, assim dá já um aperto. As mamães, nós estamos a falar dos cuidados que nós devemos ter mesmo ao nascimento de um bebê. Certo. Podemos dizer que conforme eu já havia referido, né, no nascimento do bebê, pelo meio do canal vaginal da mãe, se porventura vamos supor que ela tenha uma Candida albicans, não é? Ela, por sua vez, quando o bebê nascer, pode acarretar essas mesmas bactérias consigo. Tá? Então, diversas patologias, tanto na pele do bebê quanto o toque. Existe um momento muito importante que em saúde nós chamamos minuto de ouro. Tá? Esse minuto de ouro é quando o bebê nasce, e por sua vez ele é colocado ao colo da mãe. Tá? Nesse exato momento, todas as bactérias que tiver com a mãe, ou mesmo com o profissional que ajudou a extração do recém-nascido, vão ter contato com a pele do bebê, assim ajudando então na infecção do cordão umbilical ou qualquer outra patologia que o bebê pode adquirir naquele específico momento. Doutor, a infecção urinária também influencia naquilo que são as bactérias ou a dificuldade que poderá ter o bebê ao nascimento? A infecção urinária, quando já no seu grau, né, vamos supor que a infecção urinária esteja num grau em que a mãe já não tem um total controle, já tem, vamos supor que a urina já sai com sangue? Com sangue, ou então mesmo com um cheiro fétido, né? Então, por estar numa região crucial que permeabiliza a saída do bebê, pode por sua vez o bebê também sair, né? Ou arrecadar essa mesma bactéria. Então pode influenciar sim. Por isso é que o bebê tem que ter um maior cuidado, né? Depois do seu nascimento. Uau. No 943-0533, 997-0533, infecção do cordão umbilical, é o tema que estamos aqui a abordar. O nosso ouvinte também pode fazer parte da nossa rubrica Saúde Total no 943-0533, 997-0533. O doutor Pedivaldo Claff é o nosso convidado que responde às minhas e poderá responder à sua questão. Doutor, há uma coisa que inquieta muito. Quando é cortado o cordão, e no começo o doutor disse, é como separar o bebê da mãe, e há uma sensação, eu falo de quem já deu à luz e sentiu isso, não é? Há uma sensação diferente quando é cortada o cordão, que não sei se explica, não é? Porque tu consegues sentir que foi cortada uma parte muito, muito importante de si. Há essa necessidade de se fazer, é cortado e depois automaticamente é expulsado muita coisa, né?
Eu gostava de saber o que é que também a mãe pode sofrer. Estamos aqui a falar do bebê. Será que a mãe também, depois desse corte, deve ter algum cuidado naquele momento, na sala de parto? Os profissionais devem ter algum cuidado para que a mãe não sofra, não sofra alguma coisa, não tenha também, não seja influenciada por aquele ambiente. Como é que deve ser feito o tratamento para com a mãe, nesta circunstância? É, é importante referir que o relacionamento da mãe e do bebê começa logo na vida intrauterina. Sim. Então aquela afeição já vai fazendo. Quando chega o momento do parto, nesse caso, e é cortado o cordão umbilical, há sim cuidados a ter com a mãe. O que é que acontece? Como eu havia referido no princípio, né, sobre o cordão umbilical, que é o elo de ligação entre o feto e a placenta, no momento que se corta o cordão umbilical, a placenta ainda fica dentro da mãe. Dentro da mãe. Sim, e uma porção do cordão umbilical fora. Então, daí, os profissionais de saúde devem prestar total atenção à mãe também, né, para que haja uma extração, nesse caso,